Muito bom dia a todos os nossos ouvintes e internautas da Rádio Planetário. Estamos neste momento aqui com Diógenes Tonello, gestor de energia da CBNet, para falar hoje sobre energia fotovoltaica. Energia fotovoltaica, para quem não conhece, energia gerada a partir da conversão da luz do sol, usando painéis solares com células fotovoltaicas que produzem eletricidade pelo efeito fotoelétrico. Ou seja, o nosso astro-rei, o nosso sol, produzindo energia para nós. E a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da energia fotovoltaica, uma energia limpa e sustentável, e que tem se tornado aí uma crescente no nosso Brasil, né? Ter painéis solares nas casas. Vamos tirar as dúvidas e falar sobre esse tema. Diógenes, obrigado pela tua participação conosco hoje aqui. Um tema que cada vez mais tem se tornado corriqueiro. As pessoas querem ter os seus painéis em casa, ter a sua energia, produzir a sua própria energia a partir dos painéis fotovoltaicos. Começando aqui, para te falar um pouquinho sobre a importância da energia fotovoltaica, visto que é uma energia limpa e sustentável. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Planetário. Uma satisfação, mais uma vez, a gente estar aqui podendo conversar um pouco com vocês, né, sobre esse assunto que realmente, como tu bem falaste, é um assunto que está em alta há vários anos, né, que é a parte de energia fotovoltaica e energia solar, como é mais comumente conhecida, né? Então a energia, ela vem há vários anos. Como a gente sabe, às vezes no Brasil as coisas chegam um pouco depois. Exato. Né? Então, quando a China lá já estava com bastante produção, bastante capacidade instalada, isso passou a chegar aqui para nós no Brasil, né? E por mais que pareça que são longos anos, não, né? A gente fala um horizonte aí de 10 anos que ela está no Brasil, mas há muito tempo ainda, né, já estava na ativa, né, funcionando e bem, com bastante capacidade instalada, né, em outros países. E aí ela vem como uma alternativa, né, à energia limpa. A gente sabe que cada vez mais são necessários esses cuidados com o planeta, né? Então o Brasil, que tem bastante hidrelétrica, mas também tem bastante termoelétrica, né, que acaba poluindo bastante o ambiente. Soluções como a energia solar, né, elas vêm a trazer um pouco mais de sustentabilidade, além de tu fazer com que o sol, né, gere a tua própria energia, ou seja, além de tudo isso, ela ainda traz muita economia para o teu bolso, além de ter um fator que ela é uma fonte de energia, né, renovável, né, intermitente. Uma das dúvidas que as pessoas sempre têm quando se fala em energia fotovoltaica, e as pessoas elas acompanham, né, as fotos, aquelas casas com os painéis em cima. Inclusive me chamou muita atenção outro dia, eu estava me deslocando de Ibirubá ao município de 15 de novembro, ali na VRS 824, né, sentido Ibirubá 15, do lado esquerdo. Eu vi lá um campo cheio de painéis de energia solar. Tu pensa, caramba, como o mundo tem evoluído, né, como a nossa região tem evoluído, porque era uma realidade que a gente via mais para quem tinha um poder aquisitivo muito maior, e hoje a gente vê que está acessível, né, independente da classe social, você conseguir ter a energia fotovoltaica, até pela questão da economia. A gente sabe que tudo pesa no bolso, na ponta do lápis, e a energia fotovoltaica ela vem trazendo essa questão da economia. E as pessoas se perguntam também, mas e quando tem chuva? Se eu pegar uma semana, porque o nosso estado aqui a gente tem muito disso, como é que se produz energia fotovoltaica mesmo em dias de chuva? Como é que funciona isso para quem está nos ouvindo? Exatamente, né? Essa é uma das dúvidas principais que as pessoas têm, né? Mas fazendo um adendo, como tu bem falaste aí, né? A gente vê bastante usinas nas beiras de estrada, né? Então o pessoal que normalmente tem indústria, né, quem tem um alto consumo de energia, né, investiu bastante nesse modelo de negócio, né? Então é comum a gente ver aí diversas usinas de 75, que a gente chama, que são as usinas menores, né, até 200 módulos. Depois começa a ter usinas de mega, né, que são acima desse patamar. Então a gente viu nos últimos anos se difundir bastante isso, né? Hoje, infelizmente, as usinas desse porte até 75 já não são mais possíveis, né, devido à inversão de fluxo, que é um assunto que a gente pode aprofundar um pouquinho mais à frente, né? Mas falando sobre essa acessibilidade, né, sim, reduziu bastante os custos, né? A gente teve uma alta muito grande no final de 2023, né, quando se criou a história da taxação da energia solar, né? Então houve uma procura muito grande, a gente sabe, oferta e demanda, né? Então subiu muito o valor naquele período, mas a partir de 2024 já reduziu em torno de 30%, né? E essa métrica se mantém até os dias atuais, né? E a história da taxação, né, ela foi uma coisa que foi
colocada como, meu Deus, né, agora vai terminar a energia solar. Exato. Mas não, muito pelo contrário, né? A taxa foi uma taxa criada, né? Mas para quem tem o seu sistema residencial, ela é quase irrisória, porque ela é um percentual em cima do fio B, né, que a gente chama, que é uma das composições da tarifa de energia, né? E ela tem um aumento gradativo, né, de 5% até 95% agora em 2030, quando fechar esse ciclo, né? Mas ela é uma taxa cobrada da energia que tu injeta na rede somente. Então, quem tem um sistema residencial, né, que tem um consumo aí de 600, 700 kW, por exemplo, cara, tu vai injetar aí no máximo 100, 200, né, porque tu tem um consumo alto, isso aí vai significar aí 4, 5 reais no máximo de acréscimo na sua conta, né? Então, quando tu pensa nisso, mas tu coloca do lado um comparativo da seguinte maneira: a energia solar, ela vem e ela tem normalmente os equipamentos uma vida útil de 25 anos. Então hoje tu adquirindo um sistema residencial, tu vai ter uma média de payback de 3 a 5 anos, ou seja, vai se pagar quase 5 vezes esse sistema na tua residência, ou seja, o retorno e os benefícios são infinitamente maiores do que tu pegar, por exemplo, esse valor de taxação, né, que se criou, né, esse fantasma em cima da energia solar, que na verdade não existe, ele é irrisório para quem tem um sistema hoje na sua casa. E para quem está nos ouvindo, né, eu quero botar um sistema fotovoltaico na minha casa. Dá uma diferença bem grande, porque as pessoas, elas sempre vão pelo que a gente recebe, né, a fatura todo fim de mês, e inclusive nós tivemos aí um aumento absurdo de energia elétrica nos últimos meses, gerou até uma CPI, inclusive, para se fiscalizar por que estava havendo tanto aumento, né, um consumo absurdo. Eu falo isso por experiência própria. Eu sempre faço uma média de 190 a 200 reais por mês. O mês de julho subiu para 1.114, que inclusive a gente teve que acionar a concessionária para entender o que aconteceu, porque os equipamentos são os mesmos, né, até tive que comprovar, eu tinha pasta, e a importância de você guardar a sua fatura. Eu tinha as faturas guardadas dos últimos 1 ano e 3, 4 meses. Não, isso aqui é ridículo, né? Como é que vai ter um aumento de 190 reais para 1.114? Aí fizeram toda a fiscalização lá, descobriram o erro, tudo bem. Mas quer dizer, o brasileiro ele é muito pelo que ele vê na fatura. E hoje a energia fotovoltaica você está produzindo, você sabe o que você gasta. Dá uma diferença muito grande já nos primeiros meses ou é gradativo isso? Não, ela é uma diferença imediata, né? Então, a partir do momento, vamos considerar um mês cheio, né? Você colocou a energia solar lá no dia 1º de novembro agora, né? Quando fechar esse primeiro mês, basicamente, se o sistema foi projetado de acordo com a sua necessidade, né, e adotado as margens de segurança devido às perdas, porque um ponto que eu acabei esquecendo de comentar contigo, que tu colocou na entrevista, né, questão de chuva, né? Então a gente sabe que nós temos um mês chuvoso, né, o inverno é bastante rigoroso. Desde que haja uma insolação mínima, as placas estão gerando energia, tá? Ou seja, pode estar um pouco nublado, se tem um pouco de radiação solar, as placas vão captar e se transformar em energia, né, para sua casa. Só que nesses meses acaba diminuindo, né, porque tu não tem aquela insolação de verão, né? Ou seja, por isso a importância do sistema bem projetado para que no verão tu possa gerar créditos de energia para poder puxar da rede no inverno, dentro da sua própria geração, né? Então, os sistemas, quando o integrador ou o vendedor está aí na sua casa e ele consegue ter essa leitura, né, de exatamente qual que é a sua necessidade, qual que é a sua média de consumo anual e projetar um sistema adequado, tu vai poder ter essas compensações, né? Mas uma coisa que o pessoal normalmente também tem de dúvida: Jorge, botei energia solar agora, vou zerar minha conta. Isso é um mito, né? Porque tu zera o consumo que tu tem, mas a taxa de disponibilidade, que é o monofásico, bifásico, trifásico, essa é uma taxa que ela é permanente, né? Porque é a taxa que tu paga para a concessionária para ter acesso à energia, né? Então a energia solar, ela trabalha em cima do teu consumo em quilowatt. Ou seja, consumo 500 kW, tu vai ter a oportunidade de, com energia solar, zerar o teu consumo. Mas tu vai sempre pagar a taxa mínima, né, de energia para a concessionária. E meses que daqui a pouco, né, tu não conseguiu gerar crédito, né, ou deu muita chuva, que tu vai ter que pagar um pouco de quilowatt, puxado da rede da concessionária, né, tu vai pagar somente essa diferença. Ou seja, tu investindo em energia, tu tem a possibilidade, né, de zerar o teu consumo já no primeiro mês e gerar crédito, se for o caso também, né? Principalmente falando de verão, né? Quem coloca no verão agora já começa a gerar crédito quando o sistema ele é bem projetado. E até é importante porque as pessoas pensam, uma vez que botou a energia solar, tu está desconectado das concessionárias. Então, quer dizer, daqui a pouco não gera energia
eu fico sem, não, na verdade você tem essa conexão ainda com as concessionárias. Exatamente, tem a conexão, a partir do momento que tu demande essa energia, né, vai ser puxado automaticamente, né, o inversor ele é inteligente, então isso funciona de forma automática, né. Uma outra situação que tu colocaste também agora há pouco, em relação à parte de energia solar, né, é que as bandeiras tarifárias, ou seja, né, é comum a gente ver, principalmente em períodos de inverno, a questão da escassez hídrica, né, então é acionado as termoelétricas, aumenta-se o custo de energia e, consequentemente isso vai lá na tua fatura. Então a gente passou vários meses, ainda estamos em bandeiras vermelhas, patamar 1 e 2, ou seja, a cada 100 kW que tu consome da concessionária tem um acréscimo, né? E esse acréscimo, para quem hoje tem contas aí 600 kW, 700 kW de consumo e não tem energia solar, significa mais de R$50 de aumento na tua conta de energia, né? Ou seja, quem tem o sistema de energia solar tem uma blindagem, tem uma segurança contra esse aumento de bandeira tarifária, porque tu não está puxando na rede, né? Tu está gerando a tua própria energia. Então é mais um benefício que a energia solar traz para tua casa com economia e segurança. Exatamente. Eu até estava buscando alguns dados aqui. O Brasil tem avançado na implantação de sistemas de armazenamento energético com baterias e deve fechar o ano com uma movimentação de cerca de 2,2 bilhões em negócios na área, um crescimento de mais de 3 vezes em relação aos 700 milhões verificados em 2024. Isso eu acho interessante porque as pessoas elas se perguntam também, poxa, mas ok, eu estou com meus painéis lá, tudo certinho, funcionando, eu estou produzindo mais energia do que eu consumo. Existe a possibilidade de armazenamento dessa energia ou até a venda dessa energia para alguma concessionária? Sim. O grande mercado de energia, a partir desse ano, agora, né, é o mercado de armazenamento. Né? Por quê? Devido a 2 fatores. Primeiro, que é a inversão de fluxo. Né? Ou seja, o que é a inversão de fluxo? É uma energia retornando para a rede da concessionária. Devido à grande quantidade de volumes de projetos que o Brasil tem, né, porque ele é um dos países aí que estão na ponta com relação à energia solar no mundo, né, em capacidade de geração, as redes estão um pouco defasadas com relação a isso, ou seja, não tem uma capacidade de suporte. E a inversão de fluxo limitou projetos em 7,5 kW de injeção de energia na rede. Ou seja, sistemas além de 7,5 hoje não estão tendo aprovação da concessionária. Então, se diminuiu, né, o tamanho dos projetos. Mas, para vocês terem uma noção, um sistema de 7,5, ele atende uma casa de alto padrão, por exemplo, porque ele vai ter capacidade, né, de atender uma conta de 1.000 kW de consumo. Ou seja, é um mercado muito grande ainda, e para você que tem sua residência, tem o seu comércio, né, não se apavore, porque a energia solar está a um palmo, né, de te dar à disposição. Mas empresas, né, principalmente indústrias que têm essa necessidade de ter um abatimento maior, porque tem um consumo maior, é nesse momento que entrou com força o mercado de armazenamento de energia. Ou seja, vamos pegar o exemplo da rádio aqui. Né? Então a rádio, a gente sabe que tem banco de no-break, porque ela tem que funcionar quando há queda de energia, mas digamos que não tenha um sistema para queda de energia. Existe a possibilidade de tu projetar um sistema, nós estabelecer junto com a rádio cargas prioritárias, ou seja, não posso sair do ar. Então vamos pegar um circuito isolado, né, para essa sala que tem os equipamentos e vamos alocar um sistema de baterias dimensionado para a demanda existente. Ou seja, caiu a luz da concessionária, tu com o inversor híbrido e um banco de baterias projetado, ele vai manter esse cenário com iluminação, né, e energia ativo. Então isso se tornou um ponto muito interessante para quem? Pessoas que têm residência, que não querem ficar sem luz, ou tem algo em casa, equipamento de saúde que não pode ficar desconectado da rede, né? Agronegócio, tambos de leite, pessoal que tem gerador. Se então, acaba a luz ali, acabou a produção. Acabou a produção, tu pode perder. Ou seja, tu tem formas hoje tradicionais, que é um gerador, mas tu tem formas de trabalhar com energia limpa, que é tu ter um sistema de armazenamento projetado para atender aquela demanda em caso de falha da rede, né? Ou seja, esse é um mercado que vem crescendo bastante, a gente vem vendo bastante pessoas colocar em residências, né? Recentemente também a gente tem colocado em comércio, né? Onde existe uma necessidade real de tu ter um armazenamento, ou muitas vezes por conforto. Olha, não quero ficar sem energia por 2 horas ou 4 horas, que é uma média de tempo que a concessionária hoje leva para reconectar a luz da sua casa, né? Então, existe essa vantagem, né? E isso está acessível, né?
Quando se falou em baterias há muito tempo atrás, nossa, era um valor exorbitante. Hoje ela já está muito mais acessível e ela tende a baratear cada vez mais devido a essa inserção com força no mercado. Eu me lembro o tempo em que, quando se falava em no-break, era um valor absurdo, né? Quem tinha um no-break em casa ou na empresa sabia que ia ter que dispor de valores altos para conseguir deixar aquilo ali funcionando. E é interessante porque, há alguns anos atrás, a gente via muito essa realidade, né? A concessionária iria fazer uma manutenção num poste e tu ficava sem energia elétrica o dia inteiro, penando ali. E aí, a gente sabe, puxando a sardinha aqui para o nosso estado, a nossa região, a gente tem os nossos verões que são terríveis de quente, então pegava um verão ali, tu com criança em casa, com um idoso em casa, sem luz, não tinha um ventilador, quer dizer, era uma sofrência tenebrosa, quer dizer, isso a energia fotovoltaica mudou, né? Hoje a gente tem uma queda de luz, como tu falou, tu tá produzindo, né? Ainda mais num período de muito sol, de calor, quer dizer, essa é uma das grandes importâncias de tu ter o teu painel solar em casa e manter a tua energia intacta. Exatamente, né? Só um ponto para ficar claro para o pessoal que está em casa, né? A energia solar normal, se cair a energia, né, ela para uma produção. Tá? Por quê? Porque tu usa da energia, né, para fazer as conversões funcionar. Né? Quando que tu vai ter autonomia? Quando tu tem um sistema híbrido. Né? Tu tendo um sistema híbrido, sim. Houve a queda da energia, tu tem teu banco de baterias que consegue injetar. Né? Muitas vezes as pessoas acabam confundindo, né? E é normal. Tenho energia solar, então se cair a luz aqui em casa, eu tô resguardado. Não, né? Mas tu tem que ter o teu sistema. Tu tem que ter o teu sistema híbrido, né, com banco de baterias para poder ter essa autonomia da rede, né? Porque existem 3 divisões, né? Tem o sistema on-grid, que é o normal, né? Que são os inversores comuns, né? Que tu tem, faz a conversão ali, mas houve queda de energia, ele para de funcionar, né? Claro. Tá? Temos o sistema off-grid, que é a questão com inversores híbridos com banco da bateria, onde tu, projetando exatamente o que tu quer que se mantenha conectado quando há a desconexão da energia da rede, né? Pode funcionar. E também, a gente falou aqui já sobre as questões das usinas grandes, né? Elas ainda têm uma possibilidade de tu colocar, principalmente para indústrias, que é o sistema zero grid. Ou seja, tu pode projetar um sistema e aí tu vai ter um equipamento na ponta, né? Que é o smart meter, que a gente chama, que ele vai limitar a injeção na rede em 7.5. Ou seja, vamos atender o padrão da concessionária, mas onde que isso se aplica? A indústrias, né? Que tem um alto consumo de energia durante o dia, quando tem simultaneidade, ou seja, eu tenho uma demanda alta, eu tenho uma geração aqui, vai fazendo essa comunicação e tu vai abatendo energia, né, nesse exato momento, enquanto tu tem a luz solar, né, atingindo os teus painéis ali no caso. Mas ele limita essa injeção, ou seja, tu não consegue gerar muitos créditos, tu vai gerar o crédito que é o possível hoje, né? Mas isso acaba trazendo também bastante economia, porque empresas aí que pagam 20, 30 mil de conta de luz, tu tem a possibilidade de reduzir drasticamente isso, tendo um sistema zero grid projetado para atender a tua simultaneidade durante o dia. Em média, claro, a gente vai falar em valores, a gente sabe que tudo varia, né? A demanda, a oferta, a procura, mas em média hoje, para um cidadão comum, né? Um casal ali com filhos, né? Tem lá a sua televisão, micro-ondas, o padrão popular, vamos dizer assim. Quanto que gastaria mais ou menos para implantar um sistema fotovoltaico em casa? O sistema fotovoltaico tem uma peculiaridade que ele, na verdade, ele é muito personalizado. Ele tem diversos fatores que interferem no custo dele. Então, cada telhado depende de um tipo de estrutura, né? Entendi. Cada casa tem uma necessidade de quilowatt para te fazer uma demanda. Então, a gente não tem como estabelecer um padrão, porque existem muitos aspectos que interferem na composição do preço, né? Então, se eu for falar um valor aqui, daqui a pouco eu posso gerar uma expectativa falsa, né, na pessoa, porque tudo depende de caso a caso. É uma casa de 2 pavimentos, a medição de entrada está longe, né, porque tem que fazer a ligação com a medição de entrada, né? Questão de sombreamento. Então, se tem sombreamento, tem que reposicionar os modos de forma que tu consiga pegar a melhor orientação solar, que é o norte. Então, dependendo da orientação, já há uma perda de energia do sistema. Então, ele acaba tendo muitas variáveis que interferem bastante, né, no valor do custo final. Então, ou seja, o técnico precisa ir até o local para fazer o levantamento. Fazer a verificação, né, verificar a medição, verificar a disponibilidade de área útil do telhado, verificar a sua conta de energia, entender o teu cenário. Olha, quero colocar 2 áreas aqui para frente, vamos pensar então no teu sistema já pensando lá na frente. Então tem muitas particularidades, né, que acabam interferindo na questão do valor. Perfeito, é que nem quando a gente era mais novo, né? Eu quero um computador só para mim acessar o Facebook. A pessoa chegava, tem que comprar um i7.
Aí tu, poxa vida, mas eu não preciso de tanto assim, né? Ou seja, o técnico precisa ir até a sua casa fazer essa avaliação. E para a gente finalizar, uma coisa, Diógenes, que eu vejo muito o pessoal perguntando também, tu falou a questão da vida útil, mas se tratando aqui da nossa região, por exemplo, do estado, que a gente tem muita questão de pedra de granizo, ou seja, toda essa questão, a durabilidade do painel, porque o painel, ele fica realmente exposto, né? Ele está ali a qualquer tipo de clima. Qual que é a durabilidade, o material que é feito esse painel para quem está... Porque senão a pessoa fica com medo às vezes, mas eu boto um painel, dá uma chuva de pedra, você põe meu painel. Ele é resistente a isso? Ele tem essa durabilidade para aguentar o tranco? Sim, então, normalmente, né, falando em garantias, né, isso é uma coisa que a gente pode falar abertamente, né, os inversores têm uma média de, independente da empresa que vai te atender, né, 10 anos de garantia, a parte de módulos, 15 anos de garantia de fábrica, né, quanto a defeitos desse modelo. Chuva de granizo, o painel ele tem uma resistência até um certo ponto. Claro. Né? O que a gente vê? A gente vê que cada vez mais tem se agravado, né, as chuvas de pedra em tamanhos principalmente maiores, velocidade, né, de queda, mas os painéis são projetados em laboratório, né, são testados para atender um certo limite, né, quanto a chuvas de granizo. Obviamente, o que a gente viu, por exemplo, acontecer em Sarandi, o que aconteceu em Alto Alegre há pouco tempo atrás, né, pedras de... Cara, uns tijolos. Sim, né? Exato, quase caindo, que um teste balístico, né? Quanto a isso, realmente, assim, não tem como, porque vai além a força da natureza. Obviamente, né, as tecnologias cada vez mais vêm mudando, vêm se melhorando a cada ponto, né? Mas sim, o painel ele tem uma resistência testada em laboratório, mas ela tem um limite de onde ela vai chegar. Então, coisas pequenas, né? Chuvas, granizos pequenas, com certeza vai atender, até médio consegue atender o painel. Ele tem essa resistência, né? Tem essa sustentabilidade aí de poder atender. E o que a gente sempre recomenda, de qualquer forma, né? Não é caro o seguro no telhado, né? Isso vai estar te blindando, né? Quanto a algum problema desse tipo. E, obviamente, for algum problema técnico, né? Tem toda a garantia principalmente de nós, vou dar o nosso exemplo como CBNet, né? A gente está aí há mais de 18 anos com a parte da telecom, mais de 8 anos aí com a parte de energia, né? Então tem a tranquilidade de poder chegar em uma das nossas lojas, né? A gente poder atender, ver o que aconteceu, né? Daqui a pouco fazer um encaminhamento, né? Mas normalmente, assim, é raro os casos, porque realmente os produtos eles têm essa durabilidade e a gente vê na prática que isso funciona. E essa questão, até tu falou do seguro, é importante porque a gente viu isso mais do que nunca nas chuvas de fim de abril do ano passado e início de maio, em que muita gente, isso foi até uma novidade no estado, porque dificilmente alguém aqui da região faria um seguro contra eventos climáticos numa casa, né? E a gente viu isso, a importância de você, é a tua residência, é o teu investimento, faça um seguro. Porque do jeito como tu falou, o clima tem mudado de uma forma absurda. Bom, a gente viu o que aconteceu no Paraná agora, né? Um tornado de categoria quase que F4, uma coisa que a gente só via isso em televisão, em filmes, nunca no nosso país. Quer dizer, então faça um seguro, né? É um bem que um painel solar é o teu bem, um bem que você está investindo ali. E fica também essa questão, como tu falou, vai botar um painel solar, vá numa empresa que tenha já que seja consolidado. Até aqui um exemplo da CBNet, né? Tanto que a gente está trazendo vocês aqui justamente para falar sobre isso pela confiabilidade do trabalho que vocês têm. E para a gente finalizar, as considerações finais. O que a gente sempre coloca, né? Investir em energia solar é um investimento a longo prazo altíssimo, né? Com um retorno de investimento muito rápido. É difícil a gente ver retornos de investimento abaixo de 4 anos, às vezes 3 anos, né? Então, tu investir em energia solar hoje, ele te traz, além de uma economia imediata, a gente falou em questão de seguro, né? Traz uma valorização do teu imóvel, né? Uma futura venda, né? Traz toda essa questão de você estar trabalhando a sustentabilidade, né? Além de segurança, no caso de você ter um sistema híbrido, ter uma garantia, né? Quanto a alguma falha de energia da concessionária, né? Então, a energia limpa é um caminho sem volta. A gente vai ver cada vez mais, independente de ter alguns regramentos, limite, ela evoluir, né, porque a gente precisa modificar a nossa matriz energética. A gente não pode ficar dependente de apenas uma ou 2 fontes de energia, porque isso acaba encarecendo as nossas contas, né? Então, esse é um movimento mundial que vem acontecendo, né? E está muito acessível, então você tem a possibilidade de ter isso aí na sua casa, né? Ter essa blindagem contra aumentos de bandeira, né? Ter uma economia imediata, né? Então faz um total sentido hoje você investir em energia limpa e energia renovável. Perfeito, está aqui então a nossa entrevista desta manhã, quase 30 minutinhos, bem aproveitado,
falando de forma técnica e simples para você entender a importância da energia sustentável, limpa e renovável. Eu volto para a nossa redação jornalística. Obrigado novamente, Diógenes, pela parceria de vida que hoje dá essa aula para nós aqui, explicando um pouco mais sobre esse ponto que muito se fala hoje em dia, que é a energia fotovoltaica. Volto para a redação, jornalista Fernando Cooper, para os ouvintes da Rádio Planetário.